Bom, enquanto Dona Raimunda faz a faxina aqui em casa, Dona Raimunda é de lá do Calabá, da minha favela, e eu a contratei para aqui, para fazer a faxina como diarista. Enquanto ela faz a faxina, eu dou prosseguimento, conforme prometido, à análise da vida acadêmica. Peço que você assine o canal e repercuta, distribua, compartilhe esses nossos vídeos. Nós estamos fazendo essa série de análise crítica da vida acadêmica. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: hoje saiu um índice de avaliação do MEC sobre as universidades no Brasil, e a Universidade Federal da Bahia aparece entre as 10 melhor classificadas, né? Claro, temos que ver quais são os critérios utilizados para essa avaliação e entendermos que essa avaliação é interpares. Evidentemente que no momento de transição que estamos vivendo, interessa a corporação, né, difundir a ideia de que, de fato, a universidade, do jeito que está, ela é necessária para a sociedade brasileira. Não nego que as universidades, dentro das universidades públicas, existam, de fato, ilhas de excelência. Eu, quando fui editor de um jornal da Faculdade de Comunicação, o jornal da Facom, aqui em Salvador, eu criei um espaço em cada número do jornal em que eu dei o título de Prata da Casa. Quer dizer, nesse espaço eu sugeri aos alunos que buscassem, dentro da estrutura da Universidade Federal da Bahia, exatamente essas ilhas de excelência que oferecem serviço e que justificam o alto investimento que a sociedade empenha na universidade. Então, de fato, eu reconheço que existam essas ilhas de excelência, acho que nós temos que valorizar a universidade. Agora, temos que estar abertos ao crivo, né, à avaliação pública. Afinal de contas, é o público que justificaria, vamos dizer assim, a nossa existência. Nos últimos dias, em função do tema abordado nessa série, eu me dediquei à leitura de 2 livros. Um deles é esse, ó, Pedagogia, Diálogo e Conflito. E o outro livro, esse livro aqui é do Moacir Gadotti, do Paulo Freire e do Sérgio Guimarães. O outro livro que eu estive lendo exatamente para fundamentar o debate que estou tendo com vocês é um livro chamado A Sinecura Acadêmica, escrito pelo Edmundo Campos Coelho. Edmundo Campos Coelho morreu precocemente em 2001, e nesse trabalho dele importantíssimo, em que ele faz um diagnóstico das universidades públicas, principalmente focando em pesquisas desenvolvidas no interior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o autor demonstra com esse trabalho, né, o quanto o espaço universitário ele foi privatizado por alguns setores que estão dentro dele, o espaço universitário público. Ele dá destaque principalmente à pós-graduação, né, ao sistema de pós-graduação, mas a toda a universidade, que por conta do seu envolvimento político, partidário e ideológico, principalmente com setores dos partidos ditos de esquerda, né, transformaram o espaço universitário em verdadeiras sinecuras. Quer dizer, sinecura é o tipo de serviço público que nada oferece à sociedade. O sujeito presta concurso, né, adquire um cargo, uma função dentro da estrutura do serviço público e cruza os braços. Quer dizer, o salário dele está garantido, né? Então você tem lá uma universidade paquidérmica, né, com técnicos administrativos que passam um dia sem fazer nada, com professores que enganam ou fingem que estão assumindo suas responsabilidades de docência, de pesquisa ou de extensão, com alunos coniventes, né, com essa estrutura, professor que finge que ensina, alunos que fingem que aprendem, desde quando haja uma simpatia mútua entre os dois, principalmente essa simpatia político-ideológica ou político-partidária. Esse livro de Paulo Freire e Moacir Gadotti e Sérgio Guimarães é uma espécie de manual, né? O principal foco deles é, digamos assim, preparar o professor para ser um agente da revolução, exatamente a revolução marxista,
Quer dizer, então o debate sobre a pedagogia só faz sentido para eles se estiver atrelado ao debate político. Político no sentido de o professor deve, em sala de aula, assumir funções revolucionárias e recrutar os seus alunos para a luta de classes. A luta de classes contra o sistema burguês. Com isso você deve enfraquecer o sistema burguês, os fundamentos do sistema burguês, a estrutura de distribuição de riqueza, mas outros fundamentos, como o fundamento da hierarquia, da família, né, da religião, etc. Então é uma verdadeira pregação, né, onde o principal autor dessa pregação é esse ícone da pedagogia brasileira, Paulo Freire, que já está morto, né, mas que eu considero assim, o pregador, né, do marxismo de púlpito. Então é interessante a gente ver como é que pensam os próceres que hoje comandam as universidades públicas brasileiras, porque é a partir dos argumentos deles que a gente pode oferecer o combate a eles próprios. E este livro do Moacir Gadotti, que está vivo, ainda está vivo lá do Rio Grande do Sul, mas Paulo Freire já morreu, né, é muito instigante por isso. Quer dizer, para esse tipo de discussão que temos aqui, é muito válida. Eu dedicarei esse programa principalmente a analisar o pós-cultura, quer dizer, o programa multidisciplinar de pós-graduação em cultura e sociedade da UFBA. Quer dizer, eu vou agora narrar um fato que ilustra bem os descaminhos a que chegou o sistema de pós-graduação na universidade. Quer dizer, é um episódio ilustrativo, né, da corrupção interna inerente ao próprio sistema, hoje, eu ouso afirmar, né, de pós-graduação. Evidentemente, o sistema de pós-graduação, ele é um subsistema do sistema universitário brasileiro, público principalmente, né, que por sua vez é um subsistema da ordem social e política, a ordem de mando que se instalou nesse país desde os tempos coloniais, né, e que vem se reproduzindo até 2018, até os dias atuais. Esse fato é ilustrativo porque a sociedade precisa, a sociedade que paga pelo funcionamento e que acredita nas boas normas, nas boas condutas da universidade essa que se manifesta algumas vezes exatamente na defesa das boas condutas, na defesa da democracia, etc, etc, né? Então a universidade, ou a sociedade confia, a sociedade crê, né, que a ética rege o funcionamento dessas instituições tão bem aquinhoadas com o dinheiro público. Então é um fato ilustrativo ocorrido no pós-cultura. Eu sou professor do pós-cultura e no início deste ano, 2018, eu estava à frente de uma disciplina obrigatória para mestrandos e doutorandos no programa, no pós-cultura, uma disciplina intitulada Teorias da Cultura 2. O semestre 2017.2 era um semestre irregular por conta de uma greve docente que ocorreu há cerca de 3 anos. Então eu estava à frente dessa disciplina e em janeiro, ainda no ano letivo, comuniquei através de uma lista dos alunos matriculados que 3 alunos, àquela altura, meados do semestre letivo, né, haviam perdido a disciplina por terem ultrapassado o número limite de faltas, que no nosso caso são 17 faltas. Isso está no regimento da universidade, isso está no regimento interno do programa do ensino de graduação e de pós-graduação. O aluno ultrapassou o limite, ele tem direito a 17 faltas. Ultrapassou esse limite, ele deve ser automaticamente reprovado. Então eu comuniquei isso a 3 alunos, 2 alunas e um aluno. Olha, vocês, se quiserem continuar frequentando a disciplina, para mim vai ser ótimo, junto com os outros colegas que estão frequentando, mas vocês já perderam por falta. Bom, passo contínuo, sou procurado por uma dessas alunas que me diz: professor Fernando, eu não posso perder a disciplina. Eu disse: mas você já perdeu. Ah, mas eu não posso perder porque é a segunda vez que eu pego essa disciplina. Eu fui reprovada nela há 2 semestres e eu não posso perder a disciplina.
Mas você perdeu. Ah, mas tem um agravante. Mais ou menos isso ela disse. É que eu já defendi a minha dissertação de mestrado. Eu disse, e já pode? Como é que é? Olha, todo o regimento do sistema de pós-graduação, não somente o sistema tupiniquim das universidades brasileiras, mas é uma lógica elementar de qualquer programa de pós-graduação, que o aluno só vai para a banca de defesa após cumprido todos os créditos das disciplinas. Mas essa aluna me contava, não, mas eu defendi no semestre anterior, no semestre passado a disciplina. Por acaso essa aluna, me dizia ela foi uma aluna que ganhou uma certa notoriedade durante a defesa dela em novembro de 2017, novembro do ano passado, porque o tema da pesquisa dela tratava-se de gênero. Quer dizer, ela defendia na dissertação dela, ela questionava o modelo pedagógico das escolas fundamentais, das escolas para as crianças, das escolas infantis. Ela questionava esse modelo e ela propunha, digamos assim, uma flexibilização no currículo a fim de incorporar junto ao ensino infantil, né, o ensino fundamental, né, o debate de gênero. Quer dizer, o debate que questiona, digamos assim, a heteronormatividade, como se prega a Catherine Butler, a Butler, que é da teoria queer, prega, né? Bom, eu digo, mas espera aí, então essa dissertação dela, defendida irregularmente em novembro, teve a maior repercussão porque a aluna disse molestada por setores conservadores da sociedade baiana que ameaçaram fisicamente ela através de e-mails, etc. Olha, eu estava fora do Brasil até em novembro passado. Eu estava em Portugal, lançando um livro escrito em coautoria, organizado por mim, por Danila de Jesus e por Margarida Marques, da Universidade Nova de Lisboa. Mas lá, lendo os jornais, eu vi a enorme repercussão. A própria instituição Universidade Federal da Bahia, o gabinete do reitor, se mobilizou na defesa da aluna. Houve manifestações de grupos de ativistas, né, de condenação ao ódio, etc, etc, etc. Quer dizer, a instituição, a universidade, teve que convocar o serviço de segurança para que a aluna pudesse defender a sua dissertação. Acho que até a Polícia Federal foi envolvida, né, para oferecer segurança à aluna. Tudo uma fraude, né? O orientador dela, Leandro Collin, é exatamente a pessoa dentro do programa, desse programa do qual eu faço parte, que criou um verdadeiro grupo, né, de seguidores dessa teoria, que é a teoria queer. Ele tem um grupo de pesquisa chamado por ele de QUIS, né, e ali ele faz uma espécie que eu considero, num debate sério e crítico, mais proselitismo do que necessariamente ciência. Então, esse Leandro Collin, que foi o orientador dessa aluna, era sabedor, segundo o professor que havia reprovado ela no semestre anterior, de que a aluna estava irregular. A própria aluna sabia que estava irregular, mas ainda assim eles fraudaram o regulamento do programa de pós-graduação, o regimento interno do pós-cultura e o regulamento da Universidade Federal da Bahia, em nome de uma justa causa, que é a causa de defesa e do combate à heteronormatividade. Pois bem, a aluna me disse isso, eu disse, olha, eu não posso fazer nada, você está reprovada na disciplina. Ah, professor, mas nós temos que buscar um jeito, se o senhor quiser que eu faça, eu faço. Eu digo, olha, eu não posso dar a você um tratamento diferenciado que a beneficie, né, e prejudique os demais que já foram reprovados na disciplina. Quer dizer, e qualquer decisão minha que contrarie as normas e o regulamento, né, poderia ter repercussão geral. Todos os meus alunos, na minha vida acadêmica, que foram reprovados por falta, ao tomarem conhecimento de que eu te dei esse tratamento privilegiado, né, poderiam, né, recorrer das minhas decisões anteriores que os reprovaram. Então eu não posso tomar essa decisão que seria algo totalmente fora dos padrões, né? E eu obedeço as regras e o regulamento. Seria algo totalmente excepcional e personalíssimo.
A aluna não apresentou nenhuma justificativa de suas faltas, justificativa que, de acordo com o regimento, me convencesse de que eu deveria abonar as faltas dela. Ela apresentou justificativa de ordem pessoal, que eu até considero, acho que de fato ela tem os seus motivos, mas esses motivos não são suficientes para que nós abonemos as faltas dela, porque o abono de faltas também está regulamentado pelo regimento da universidade. Levei o caso dela ao colegiado do programa. Esse assunto é tão sério que nós não vamos esgotá-lo só nesse vídeo, mas é só para vocês terem uma ideia no que esse caso se transformou, né? Em fevereiro eu levei o caso para a reunião do colegiado de pós-graduação do Pós-Cultura. Eu era membro do colegiado, até então eu era membro do colegiado, eu deixei de ser membro agora em setembro deste ano. Mas eu levei o caso para a reunião do colegiado, né? E disse, olha, isso aqui extrapola todo o tratamento legal, né? A aluna perdeu, ela está dizendo que não pode perder, né? E o colegiado, o programa cometeu, digamos assim, algo indevido ao permitir que ela fosse para a banca de defesa, né? Então, como é que vamos fazer? Tá, vamos buscar uma solução. Eu digo, olha, eu não buscarei nenhuma solução fora do regimento, fora do regulamento da universidade, fora do regulamento institucional. Pronto, confirmei a reprovação da aluna. Mas, para minha surpresa, em agosto deste ano, né, eu, como pesquisador e como jornalista, né, procurei saber como é que está essa moça, como é que está o caso dela e tal, né, mesmo porque, fazendo as minhas pesquisas no sistema, eu identifiquei no repositório da instituição, né, a dissertação de mestrado da menina. Quer dizer, a menina tomou providências no sentido de consolidar a sua defesa, né, encaminhando a sua dissertação para o repositório institucional. Eu procurei saber do coordenador do colegiado, que eu já citei aqui no vídeo anterior, um fantoche que não manda nada, o José Roberto Severino. Disse, José Roberto Severino, o que aconteceu com essa aluna? Ele me manda uma resposta por e-mail extremamente agressiva, extremamente, desrespeitosa, informando que ele, o coordenador do colegiado, havia se reunido com o antigo professor que reprovara a aluna e mais o orientador dela, Leandro Colli, né, e decidiu que aquele professor que havia reprovado no semestre anterior, 2 semestres anteriores, né, acolheria o trabalho que ela deixou de entregar a tempo, né? E ele resolveu entrar no sistema e dar a nota aprovando então a aluna. Eu disse, espera aí, que história é essa? Procurei o professor Adalberto Santos, que por acaso tinha sido também coordenador do colegiado do Pós-Cultura. Quis saber dele, como é que você comete uma coisa dessa sem eu saber? Né? E o pior, que o coordenador do colegiado dizia, olha, não se trata de questões de prerrogativa sua, professor Fernando. Assim como o senhor tem prerrogativa, o professor Adalberto também tem prerrogativa de reconsiderar a reprovação dela, que tinha sido por conceito. Comigo não foi por conceito, ela se reprovou por falta. Né? Aí eu disse a ele, bicho, não se trata questão de prerrogativa do professor, trata de cumprir ou não o regimento. Trata da sociedade saber se pode ou não confiar nos regulamentos republicanos. Então procurei o professor Adalberto, quis saber dele, que história é essa? Ele me disse, não, é que o Severino, o José Roberto Severino me chamou para uma reunião, quando eu cheguei lá, o Leandro Colli estava, quer dizer, é uma reunião muito parecida com aquela reunião que Joesley Batista teve nos porões do Palácio da Alvorada com Michel Temer, né? É preciso segurar isso aí. Eles se reuniram, não nos porões do Alvorada, mas nos porões da Universidade Federal da Bahia, de forma desrespeitosa, né? E fizeram um acordo. Qual foi o acordo? Adalberto recebeu um trabalho 2 semestres depois
o trabalho que ela não apresentou, portanto tinha sido reprovado, ele acolher esse trabalho agora, né, e ele aprovar a aluna. Quer dizer, a nota do professor Adalberto, portanto, a avaliação dele é superior à avaliação do professor que está a tempo na disciplina, que está no momento certo da disciplina, né? Eu disse, mas Adalberto, como é que você faz um negócio, como é que você se submete ao negócio dele? Adalberto me diz, não, Fernando, as coisas são assim no pós-cultura. Eu já fui coordenador do pós-cultura, do colegiado, e não é a primeira vez que isso acontece. E olha, não só ele disse isso, né? Um outro professor também, em correspondência a mim, disse, Fernando, eu já vi outros casos assim no pós-cultura. E pasmem, o professor Adalberto, coordenador do colegiado, antes, né? Me disse, olha, não é somente no pós-cultura. Segundo ele, Adalberto Santos, que fez parte do colegiado como coordenador, isso ocorreria no sistema de pós-graduação da universidade. Pasmem, é essa informação. Eu digo, mas isso não te causa estranheza? Fernando, deixa isso pra lá, é assim mesmo. Eu digo, não, peraí, cara, não é assim. A sociedade confia na universidade. Essa universidade, inclusive, que se propõe com autoridade moral, né, para vir a público defender princípios republicanos, democracia, transparência, ética na política, etc. Né? E internamente é assim que age? Ele disse, Fernando, é assim. Eu disse, peraí, cara. Então, ainda em agosto, procurei a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e comuniquei oficialmente o caso. Eu contarei, veja, isso foi em agosto, estamos em dezembro, no próximo vídeo eu contarei a você enquanto anda, como é que a Pró-Reitoria está administrando isso, né? E como é que o novo colegiado do pós-cultura, agora composto por próceres do CUS, por Leandro Collin, um outro colega nosso, e José Roberto, tendo à frente José Roberto Severino, como é que eles têm agido no sentido de desqualificar o colega deles, o professor. Quer dizer, eu vou mostrar a correspondência dessas pessoas à Pró-Reitoria, em que eu que sou desclassificado, em nome de uma causa supostamente justa, que foi o tema de defesa da aluna, né? Este colega deles é desqualificado por eles próprios, né? Por não ser conivente com esse tipo do que eu considero o verdadeiro atentado às regras de transparência e às regras republicanas. Então eu contarei isso no próximo episódio, porque isso terá desdobramento. Um abraço, assine o canal e também aperte aí o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo. Nós temos que analisar essas questões. Um abraço.